Agora são 8h10 no sábado. Eu dormi um pouquinho mais do que eu dormi normalmente. Vou aproveitar que tá um tempinho nublado e vou ler um pouquinho antes de levantar. Eu li até os 20% mais ou menos. Agora eu vou levantar para fazer meus exercícios, tomar café, limpar a casa. Mas acho que até o fim do dia eu vou ler mais um pouquinho. A escrita do Rafael Montes, ela é bem envolvente, né? Eu já li Jantar Secreto dele, mas tenho que ler outros livros. E eu acho impressionante ele conseguir escrever também sobre uma mulher passando pela experiência, né, da gestação e da maternidade em primeira pessoa. E esse recurso que ele usou de começar o livro pelo fim, né, da história também. E você parece que vê o trem descarrilhando, né? Eu achei isso bem legal. Dá vontade de ler inteiro de uma vez. Eu lembro que com o Jantar Secreto foi um pouco assim, mas o Jantar Secreto era muito pesado também, então às vezes eu sentia a necessidade de dar uma pausa. Agora comentando mais com spoilers, né? Até a parte que eu tô, que é uns 20% ali. Eu acho bem interessante que as coisas que ela tá passando, que ela tá passando, são coisas normais da gestação e da maternidade, que é o desconforto no corpo, você não se reconhecer no seu corpo, o parto não ser o que você espera, essa sobrecarga, né, logo que o bebê vem e tal. São coisas que as mulheres relatam muito, vivem muito, mas o que entra na cabeça dela, né, que faz com que ela não consiga se conectar com essa experiência e aceitar, é tanto o fato dela ter tido uma família, uma mãe, né, que era abusiva, e ela não ter pessoas para dividir isso, né? Por mais que ela esteja ali naquela família que ela sente que é toda perfeitinha, ela não tá sendo vista. E ela fala sobre isso, né? Como o foco é o bebê. E ela é só quem tá carregando o bebê e quem tem que fazer as coisas do jeito certo pra cumprir uma cartilha, né? Então ela tem que ser a grávida linda, feliz, radiante, que tem um parto natural lindo, que consegue amamentar, que consegue acalmar o bebê. E ela não é vista, né? A experiência dela do parto é muito triste. Muito... É triste mesmo, né? Ver uma mulher passar por isso, sendo que ela tentou se preparar pro parto e tal. E o marido dela, que devia estar ali pra proteger ela dessas violências, ele tá sendo mais um fator de violência disfarçado de pai fofo, né? E essa parte que ela tá tentando dar conta da casa e as pessoas dentro da casa, e claro, não é culpa das crianças, né, mas do marido, esperam que ela continue cumprindo aquele papel de passar a camisa e fazer todo o café da manhã e comprar as coisas e manter a casa limpa e manter as crianças com as roupas limpas. É bem cruel. E ela parece mesmo talvez estar entrando num quadro de depressão pós-parto, né? Mas eu acho bem interessante que ela fala uma frase que é muito real, acho que para muitas mães, que é ela fala: não preciso de um terapeuta, eu preciso de ajuda em casa, né? Eu tô achando bem interessante. E ao mesmo tempo cria um clima de tensão, né? O Rafael Montes consegue criar um clima de tensão nessas coisas que são bem cotidianas, apesar de serem muito tensas, porque é uma coisa meio que um thriller psicológico mesmo. Gente, agora são 9h30 e eu tô em 51% do livro já. Então eu acho que esse final de semana ainda eu termino. Agora, né, desde onde eu tinha parado, no início da manhã, as coisas deram uma boa descarrilhada. E agora estão acontecendo bastante. Eu achei que de uma forma um pouco previsível até, né? Mas acho que tem aí algum plot twist, né? Alguma coisa que vai surgir. E também fica algumas questões, alguns buracos que ainda precisam ser preenchidos. Eu tenho algumas ideias, mas eu não sou muito boa nisso de ficar descobrindo o que vai ser o plot do livro. E tem um lado bom que não perde a graça, né?
mas eu não sou muito boa nisso, não. Uma coisa que, lendo Rafael Montes, lendo O Jantar Secreto, eu vejo que ele faz de forma muito descarada, são as críticas sociais dele, né? Eu acho que eu gosto bastante dessa forma que ele tem de inserir as críticas que ele faz, principalmente a classe média alta e a sociedade mais rica, de uma forma que o livro não é sobre isso, mas é sobre isso, né? É um thriller, mas que ele traz esses temas. Mas eu acho que ele faz isso de uma forma muito direta ao ponto, não sei, às vezes fica um pouco caricato, sabe? Talvez seja a minha forma de enxergar só. Não acho que isso estraga o livro, mas às vezes eu acho que fica um pouco... quebra um pouco o ritmo do livro. Porque talvez se fosse algo um pouco mais sutil, não seria tão fácil de pegar, né? Enfim, mas talvez funcionasse um pouco melhor na narrativa, na minha opinião. Mas ainda assim eu acho que é uma característica interessante das duas obras que eu li dele. Eu acho que teve uma referência ao Jantar Secreto. Eu não me lembro dos detalhes, então eu não tenho certeza, mas eu vi que várias pessoas marcaram, o Kindle te mostra quando várias pessoas marcaram o mesmo trecho, né? Então, eles falam de um casal que vai jantar em jantares exclusivos no Jardim Botânico, numa mansão. E eu imagino que seja uma referência ao Jardim Secreto, mas eu não lembro se a mansão fica no Jardim Botânico, então eu não sei. E tem um outro trecho meio aleatório que várias pessoas marcaram, que eu imagino que talvez seja referência a outro livro dele. Mas eu não li ainda, eu queria ler A Mulher no Escuro, né? Mas não tenho certeza. Imagino que seja porque é um trecho muito nada a ver para ter sido marcado por tantas pessoas. Eu acho que a história tá bem interessante, mas que as coisas vão precisar ser fechadas bem certinho para não ficar estranho, porque ele deixa pequenas coisinhas, sabe? Pequenos momentos de estranhamento, que você fica tentando entender o que tá acontecendo, o momento que o Vicente tá ali conversando com as meninas, sozinho, né? Que ela ouve do corredor, que é um diálogo um pouco estranho. E acho que se essas coisas não forem preenchidas de forma coerente, ou se forem esquecidas, vai ficar muito esquisito no livro. E realmente não sei como ele vai fazer pra terminar de mudar esse quebra-cabeça, né, do final da história, que é o primeiro capítulo, pra o que vai acontecer a partir de agora, que tá 3 semanas antes, mais ou menos, do primeiro capítulo, sem que fique previsível demais, porque nesse momento ele tá como se tivesse tudo fechado já, né, como se as coisas fossem piorar na cabeça da Eva, até chegar naquele ponto. E eu imagino que ele não vai fazer algo tão simples. Tô desconfiando de algumas coisas em relação a uma amiga dela e o cara que ela sai, mas vamos ver, né, se vai ser isso mesmo. Pra mim foi um pouco difícil ler algumas cenas, por mais que eu soubesse que... Não sei se isso é spoiler, né, porque a gente já sabe que o livro vai tratar desse tema no primeiro capítulo. Mas se você não quiser saber absolutamente nada, talvez você possa pular essa parte, enfim. Mas tem cenas relacionadas à violência, né, contra as crianças. Eles não descrevem a violência acontecendo, mas mesmo assim é bem difícil de ler. E eu imagino que pra quem é mãe, pra quem é pai, talvez seja mais difícil. E o Rafael Montes, ele não tem dó, né, cara? Hoje é domingo, eu comecei o livro na sexta-noite, eu acho. E eu tô achando que eu vou terminar ele hoje. Eu tô em 54%. Eu li um pouquinho enquanto eu tomava café da manhã. Mas agora eu tenho que ir no mercado e tenho que pôr umas roupas pra lavar, fazer umas coisinhas de casa. Mas acho que à tarde eu vou ler mais um pouquinho. E provavelmente à noite também. Então, se não me chamarem pra fazer exame, que hoje tô de sobreaviso, eu acho que eu termino esse livro hoje. Gente, tô aqui terminando meu almocinho. E aí, vou começar a ler um pouquinho.
Já deixei um chazinho separado aqui, porque tá um frio da desgrama nessa cidade. Acho que eu vou ler mais uns 15 minutinhos, 20 minutinhos antes de organizar as coisas, lavar a luz do almoço. Gente, hoje é segunda, eu não terminei o livro ontem. Eu li um pouquinho agora no horário do almoço e eu tô em 81%, assim. O twist que eu tava esperando que fosse surgir em algum momento, de fato surgiu. É algo que eu tinha meio que esquecido, mas que pensando nas coisas que acontecem ao longo do livro faz bastante sentido. E que no início eu achei que fosse acontecer, mas como a história foi tomando outro rumo, eu achei que talvez não fizesse muito sentido, então quero ver como que ele vai fechar isso, né? Mas no meio disso, né, dentro desse twist, digamos assim, tem mais uma reviravolta que foi apresentada como uma coisa muito assim, caraca, e essa sim era bem óbvia. O que não é necessariamente ruim, mas acho que talvez podia ter sido um pouquinho mais sutil, né, a forma que foi colocada. Mas como a gente já sabe o final, né, o primeiro capítulo é o final, eu quero ver como que ele vai desenvolver isso. Vamos ver. Mas agora tá numa parte de bastante ação, assim, né, então as coisas estão acontecendo bem rapidamente. Vamos ver, vamos ver. Bom, eu terminei o livro na segunda, à noite. Hoje é sábado, não consegui gravar antes. Mas foi bom, porque eu tive tempo para pensar um pouco sobre as minhas opiniões, sobre o livro e tal. E falar um pouco do que eu achei aqui, mas tentando não dar spoilers, assim, né, sobre a trama. Um pouco do que eu falei no post, que eu já coloquei lá no Insta, de como a escrita do Rafael Montes é super envolvente mesmo, né? Então ela te prende. Ele é realmente um autor que sabe escrever o suspense, né? Ele sabe construir um mistério. Eu acho que essa escolha de colocar o último capítulo por primeiro funcionou super bem nessa história, porque é o que faz com que a gente fique pensando, isso tá tão previsível, será que vai ser isso mesmo? Será que não vai ser? Porque se a gente não soubesse o final, seria uma experiência diferente, né? E eu acho que foi uma escolha legal da parte dele. Teve algumas coisas que eu achei que estavam previsíveis e não acabaram acontecendo, e outras que sim. E no fim, a reviravolta final, assim, ela me surpreendeu. Eu vi várias pessoas que falaram que pegaram desde o início e tal. Ela me surpreendeu bastante, assim. Talvez eu não tenha lido tanto suspenses, né? Ou eu não procure tanto ficar pensando nas possibilidades quando eu tô lendo. Achei que ela foi um pouco maluca. Acho que funciona, tipo, eu vi muitas pessoas falando que seria impossível, não sei o quê. Eu não acho que é impossível, tirando um pequeno detalhe que foi o que mais me incomodou, assim, de pensar em como teria funcionado. Mas outras pontas soltas que eu vi que as pessoas falaram que tem, assim, eu vi outras pessoas comentando no Scoob, no YouTube sobre o livro. Algumas eu não acho que sejam pontas soltas, principalmente porque, algo que eu comentei lá no post também, a gente tá vivendo tudo do ponto de vista da Eva, né? Então, às vezes não importa se é verdade ou não. Ou qual é a verdade, né? E sim, qual é o efeito disso na cabeça dela. E como isso vai levar ela até o ponto final, que é o primeiro capítulo. Então, eu não acho que o Rafael Montes precisaria responder com A, B, C, todas as pequenas coisas que foram levantadas ao longo do livro. Apesar de uma questão relacionada à mãe biológica das meninas ter ficado um pouco encheção de linguiça pra mim. Também achei que o final ficou um pouquinho acelerado, sabe? Eu acho que talvez se tivesse tido um capítulo a mais antes do capítulo final, talvez teria sido um pouquinho melhor. E acontece uma coisa ali bem no final, um pouquinho antes de começar o último capítulo, que me deixou com muita raiva. Eu até fiz um comentário no Kindle, tipo, burra, porque é um catalisador para a decisão que ela vai tomar nesse último capítulo, mas que é uma idiotice muito grande e que pra mim parece que o Rafael Montes não pensou muito, sabe? Ela foi tomada pela emoção, sei lá, mas era uma coisa tão fácil de resolver. Talvez a vida deles não fosse ficar perfeita depois disso, né? Com certeza, na verdade, não.
mas que assim, aconteceu de um jeito que algo é deletado ali do computador e tal, de uma forma muito do nada, muito fácil. A decisão que a Eva toma é muito idiota. Então, isso me incomodou, porque é uma coisa muito central para que ela faça as coisas do final. E muito burra, é muito burra. Então, essa é a coisa que mais me incomodou. De resto, eu gostei do livro, ele me prendeu. Eu gostei de como ele escreve sobre maternidade, sobre gestação, sobre as relações, papel social. Como ele constrói personagens imperfeitos. Isso funciona muito bem nessa história, né? O Vicente é um babaca em muitas coisas, né? Mas ao mesmo tempo ele parece ser um bom pai, e aí você fica, ao longo da história, você fica na dúvida, será que ele é mesmo um bom pai? Não é? A Eva também, ela tem ali questões, principalmente que surgem a partir do momento que ela é engravida, que você às vezes não gosta dela também. As pessoas em volta deles são menos complexas, são todas mais desprezíveis, assim. Eu acho que isso é uma das coisas que me incomoda um pouco. Mas eu gosto que a Eva e o Vicente são personagens bem completos. E isso é importante também para que o mistério faça sentido, né? Não fique uma coisa muito rasa. E acho que apesar da reviravolta final talvez ser um pouco mirabolante, eu gostei dela. Ela me surpreendeu, né? A minha experiência foi de algo surpreendente. Apesar de no final eu ter me sentido um pouco tipo, é isso, não é? É isso, não é? É isso, não é? Muitas vezes seguida, sabe? Foi muito próximo. Então eu acho que talvez ele poderia ter diminuído o ritmo ou espalhado um pouco melhor, mas talvez isso também tivesse estragado aquele ritmo de fim de livro que você quer devorar, né? Achei um bom livro, eu quero ler outras coisas do autor, todo mundo fala muito bem de Uma Mulher no Escuro, né? Então acho que talvez no momento que eu for pegar outro livro seja esse. É outro livro dele, né? Gostei mais do que O Jantar Secreto. O Jantar Secreto pra mim é um livro muito bom, mas que me fez muito mal. E enquanto eu tava lendo, né, era uma leitura que me incomodou muito mais. E apesar desse livro de Uma Família Feliz tratar de temas sérios e pesados também, eu acho ele bem menos pesado que O Jantar Secreto. Então é isso, essa foi a minha experiência lendo Uma Família Feliz. E acho que é um gênero que é bem legal para fazer vlog, né? Para você acompanhar o caminho do leitor ao longo da história. E no momento eu tô lendo Persuasão. E acho que minha próxima leitura vai ser Uma História Secreta, da Dona Tartt. E eu venho aí postando mais atualizações das minhas leituras.